Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Matheus Rossato, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Amazonas, aqui na FEF, e serei o professor de vocês nessa disciplina chamada Fisiologia da Educação Física e do Desporto. Tá? Irei acompanhar vocês aí durante esse período. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, não hesitem em entrar em contato via o ambiente, né, e a gente tenta tirar o mais breve possível. Também tem os tutores, tanto presenciais aí na cidade de vocês, né, quanto os aqui de Manaus, que podem ajudar vocês perfeitamente nas demandas que vierem a surgir, tá bom? Então, vamos lá, então, vou dar uma explicação para vocês mais ou menos como é que vai funcionar a disciplina. A disciplina ela tem uma ementa, né? Então, a ementa é fontes de produção de energia aeróbia e anaeróbia e a interação do metabolismo energético durante o exercício, avaliação da capacidade e potência anaeróbia para a prescrição e controle do exercício, funcionamento, alterações e adaptações dos sistemas fisiológicos no exercício e os fatores limitantes nas faixas etárias da educação física. Então, eu coloquei alguns objetivos da disciplina aí, vocês deem uma lida com calma. Eu espero que ao final dessa disciplina vocês estejam aptos a demonstrar todas essas qualidades que eu coloquei aqui nesses 14 pontos, esses 14 objetivos aqui, tá bom? Então a nossa disciplina ela será dividida em 4 unidades. Na primeira unidade nós falaremos sobre os aspectos bioenergéticos e metabólicos do exercício físico. Na unidade 2 nós falaremos sobre sistema neuromuscular e exercício físico. Na unidade 3, sistema cardiorrespiratório e o exercício. E por último, avaliação física em saúde. Então, vou explicar detalhadamente cada uma das unidades e para facilitar um pouco mais o entendimento de vocês. Tá bom? Então, na primeira unidade, nós falaremos sobre os aspectos bioenergéticos e metabólicos. Então, vocês irão aprender nessa unidade como os diferentes nutrientes fornecem a energia necessária para o nosso corpo. Falaremos, então, sobre as principais fontes de energia, os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Né? Vocês verão como cada um deles fornece energia, como que é liberada essa energia dos alimentos, como que a gente utiliza essa energia para produzir movimento, para produzir calor. Vocês vão ter um conhecimento também sobre as vias de fornecimento de energia. Eu já adianto para vocês que são 3 as vias. Então nós temos a via do ATP-CP, nós temos a via glicolítica e também temos a via oxidativa. Nós vamos tentar mostrar para vocês onde que cada uma delas contribui mais no fornecimento de energia durante o exercício. Então existem exercícios que uma dessas 3 vias é mais utilizada e outros exercícios que outras vias são mais utilizadas. A gente sempre utiliza as 3 e vocês terão claramente a diferenciação entre elas. Tá? Nós falaremos também sobre beta-oxidação, ciclo de Krebs, um pouquinho de cada uma dessas coisas aí para vocês ficarem mais inteirados. Tá bom? Na segunda unidade, então, nós falaremos sobre o sistema neuromuscular. O sistema neuromuscular, a gente vai entender, então, como o corpo realiza suas atividades motoras, a estrutura, a função dos músculos e como esses produzem o movimento corporal. Como que os músculos se contraem, os diferentes tipos de fibra. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre a estrutura e a organização do sistema neuromuscular. Depois, a gente vai falar um pouquinho da junção neuromuscular, que é a junção entre o sistema nervoso e o músculo. Todo mundo tem isso, todo mundo funciona muito bem. Depois a gente vai entender um pouquinho como que ocorre a contração muscular. Eu vou procurar para vocês, mandar para vocês alguns vídeos para vocês entenderem como que ocorre essa interação entre os filamentos que faz com que nossos músculos produzam força. Tá? A gente está falando de estruturas muito pequenas, né? Então é interessante que vocês assistam os vídeos que eu irei postar para vocês, para que vocês tenham então condições de ter um melhor entendimento. Eu já adianto para vocês que são muitos nomezinhos, eu recomendo que vocês anotem esses nomezinhos, né? Coloquem esses nomes, anotem no próprio caderno ou coisa assim, porque é muito fácil vocês confundirem a actina com a miosina, com a troponina, com a tropomiosina, e isso acaba dando uma certa confusão. Mas se vocês fizerem um fichamento, fica fácil.
Nós vamos falar também como que ocorre a fadiga, né, quais são os mecanismos mais conhecidos para que ocorra a fadiga, por que os nossos músculos cansam, né? Então isso a gente vai tratar na parte relacionada à fadiga. Depois nós falaremos sobre os tipos de fibra muscular. Então nossos músculos, eles possuem basicamente 3 tipos de fibra muscular: fibras musculares de contração lenta, fibras de contração rápida do tipo B e também fibras de contração rápida do tipo C. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada uma desses tipos de fibras e como que elas produzem força. É extremamente interessante vocês entenderem como nossos músculos produzem força e como essa força é produzida em relação ao tempo. Existem fibras que produzem muita força por pouco tempo e existem fibras que produzem uma quantidade menor de força e por um tempo maior, tá bom? Acho que vai ser bem interessante vocês entenderem isso também. A gente vai falar também sobre as ações musculares. Nós vamos falar das contrações concêntricas, as contrações excêntricas, as contrações isométricas. E isso vai ficar bem fácil para vocês diferenciarem um tipo da outra. Tá bom? Falaremos um pouco sobre o que é a hipertrofia muscular, né, os hormônios que atuam nessa hipertrofia muscular. Tá? E por fim, a gente vai falar um pouquinho também sobre a atrofia, ou seja, como ocorre quando que você não faz movimentos, né? Você fica sedentário, o que acontece com nossos músculos quando ficamos por muito tempo sedentários. Na unidade 3, nós falaremos sobre o sistema cardiorrespiratório e exercício físico, né? Então aprenderemos como o sistema cardiovascular e respiratório, né? Cardio, como o próprio nome diz, é o coração, os vasos e o sistema respiratório levam o oxigênio da atmosfera até os músculos, né? Então vocês já terão aprendido numa unidade anterior o sistema oxidativo. Vocês verão que o sistema oxidativo ele funciona somente com oxigênio, então o oxigênio precisa chegar lá na célula para que ocorra esse metabolismo oxidativo. Só que para que esse oxigênio chegue lá na célula, ele precisa passar inicialmente pelos nossos pulmões, ir pelo nosso sangue, passar pelo coração, o coração bombeia esse sangue até chegar lá nos tecidos, lá na ponta. Tá? Então, e também como que esse sistema ele remove os metabólitos, em especial o dióxido de carbono, né, o gás carbônico. Como que o gás carbônico sai de dentro das nossas células, tá? E como que esses sistemas se adaptam ao exercício físico. Então você diz, vou fazer um treinamento aeróbio, né? Então, um exercício aeróbio. Como que o treinamento sistematizado melhora o teu coração, melhora o teu sistema respiratório, tá bom? Então a gente vai iniciar falando sobre a organização, a estrutura do sistema circulatório, né? Depois nós vamos falar um pouquinho de como ele é controlado. Então você vai ver que o coração ele tem um controle interno e um controle externo, né? Então quando você toma um susto, por exemplo, você tem um controle interno que faz com que o teu coração bata mais rápido, né? Isso faz com que você acelere os batimentos. Nós vamos falar um pouquinho também dos vasos sanguíneos, que são a parte vascular. Então temos as artérias, as arteríolas, as veias, as vênulas. Vamos falar um pouquinho sobre varizes também, que é um tema muito interessante a ser abordado. Vamos falar um pouquinho do sangue, porque o sangue é o grande transportador, né? Então a gente precisa entender do que é composto esse sangue, né? O papel que esse sangue exerce sobre o funcionamento, o bom funcionamento. Falaremos também sobre adaptações respiratórias ao exercício físico. Então, de que maneira que o exercício físico ajuda o sistema respiratório também. Adaptações cardiovasculares ao exercício físico serão também abordados. Por fim, nós falaremos então sobre a avaliação em saúde. Então, nessa unidade, iremos mostrar um pouco mais sobre a avaliação em saúde. Inicialmente faremos a avaliação da aptidão aeróbia, e posteriormente como vocês avaliam a força e a flexibilidade. Então, como a gente avalia o indicador de aptidão aeróbia, que é chamado de VO2 máximo. O VO2 máximo é uma equaçãozinha, uma fórmula, na verdade é uma expressão que ela quer dizer que é o máximo consumo de oxigênio consumido pelo corpo humano.
Então, na escola, vocês podem avaliar esse consumo máximo de oxigênio em crianças e você tem, então, condições de dizer como estão a aptidão física, a aptidão aeróbia dessas crianças lá na escola de vocês. Falaremos um pouquinho sobre testes máximos e submáximos em laboratório e campo, principalmente em campo. Existem alguns testezinhos que vocês vão fazer e vocês vão ter que enviar em atividades. Isso vai ajudar na nota de vocês. Na força e na resistência muscular, nós vamos fazer alguns testes para vocês entenderem como a gente avalia a força e a resistência muscular. E por fim, nós trabalharemos a questão da flexibilidade. Como avaliar a flexibilidade? Existem técnicas bem simples e existem técnicas um pouco mais rebuscadas, tá bom? Então essas serão as 4 unidades, né? Então, as avaliações aqui eu coloquei para vocês, vocês já estão carecas de saber como é realizada a avaliação de vocês, né? Vocês precisam enviar as atividades, existem as provas parciais, existem a prova final, né? Tudo isso vai para uma equação, né? E essa equação final gera uma nota, tá bom? Aí estão as descrições de como a gente pretende realizar, né? Então, se você chegou até aqui, você pode, até esse slide, então, você vai ter um bom aproveitamento da disciplina, né? Aproveite o caderno, leia o caderno, procure sites na internet, procure ler, ampliar o seu conhecimento. A gente sabe que a educação à distância, ela tem um diferencial em relação à educação presencial, a educação física presencial aqui na sede, que é o tempo que vocês ficam estudando. Aqui o aluno na sede, ele fica no mínimo 4 horas por dia sentado na frente de uma classe aqui, vendo o professor, participando de projetos, lendo e tal. Ali no interior, eu conheço bem a realidade de vocês aí, sei que vocês não têm todo esse tempo, mas eu reforço, vocês precisam ir atrás do conhecimento sobre a fisiologia do exercício. Tá bom? Então fiquem à vontade, qualquer dúvidas, entrem em contato via ambiente e não hesitem, tá bom? Estarei, acho, esse semestre conhecendo Maués novamente, talvez Lábrea, né? Manacapuru já conheço e Itacoatiara não fui ainda nessa oferta, mas já fui outras vezes também, tá bom? Abraço a todos!